Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Renner Miranda e está começando mais um vídeo da série No Detalhe do livro de Apocalipse. Esse é o nosso quinto vídeo e é o terceiro vídeo sobre as 7 igrejas da Ásia. E a igreja de hoje é a igreja de Esmirna, que tem muita coisa legal para a gente falar. Mas antes da gente começar, eu tenho que te pedir, deixa seu like, se inscreve no canal, tá vendo esse sininho aí? Aperta esse sininho, sabe por quê? Você vai receber as notificações de vídeo do canal. Eu tenho postado bastante coisa legal aqui e senão o YouTube não vai te entregar. Sem mais delongas, bora pro vídeo, pessoal. Pois bem, o vídeo de hoje é sobre a igreja de Esmirna, a segunda igreja das 7 igrejas. E eu trouxe aí no início, está escrito em cima em grego a palavra Esmirna, e embaixo nós temos o significado, que é o quê? Amargo, mirra. Esse é o significado de Esmirna. Amargo, que vem da palavra mirra. E ela foi muito provavelmente fundada pelo apóstolo Paulo. Por que você sabe disso, Renan? Porque lá em Atos 19 nós temos o seguinte: durou isso o espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia, todos, ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. De que período aqui está falando? Ali está falando que o apóstolo Paulo chegou em Éfeso. E o apóstolo Paulo ficou ali durante 2 anos pregando. O apóstolo Paulo fundou a igreja de Éfeso. E nesse período o evangelho se espalhou por toda a Ásia, onde todas as pessoas ouviram falar do Senhor. E aí essas igrejas foram sendo fundadas, dentre elas a igreja de Esmirna, que é uma igreja muito importante. Eu já disse para vocês nos outros vídeos, mas vale relembrar, se você não assistiu os vídeos anteriores, eles estão todos aqui na descrição do vídeo, os links. Depois que você assistir esse, vai lá e assiste, eles vão ajudar a complementar o seu entendimento sobre o que a gente está falando aqui. Eu já disse para vocês o seguinte, que essas cartas das 7 igrejas, elas têm três interpretações, 3 aplicações. A primeira, obviamente, é aquela igreja que realmente existia. A igreja de Esmirna existia um pastor, existiam pessoas ali, era uma instrução para aquela igreja. A segunda é para todas as igrejas de todas as épocas, de todos os locais. Para qualquer igreja, as instruções que estão ali são válidas. E a terceira, a igreja no decorrer da história. Como assim? No versículo 1 do capítulo 4, o Senhor diz o seguinte: sobe aqui, João, que eu vou te explicar agora as coisas que vão acontecer depois destas. Depois destas o quê? Das igrejas. Os capítulos anteriores estão falando das 7 igrejas, que elas representam a história da igreja. Por isso a gente tem uma ideia de cronologia ali. E a gente pode ver as características dessas igrejas na igreja no decorrer da história. E por essa analogia a gente percebe que o que aconteceu, o que está descrito na igreja de Esmirna, é muito parecido com o que aconteceu na igreja no período de 100 a 323 depois de Cristo. E uma das coisas fundamentais que a gente pode ver nessa igreja era a sua perseguição. Olha o que disse Policarpo. Policarpo foi muito provavelmente, a história nos conta que ele foi um dos bispos da igreja de Esmirna. E Policarpo tinha sido discípulo de João, do apóstolo João, que é o escritor de Apocalipse. Policarpo foi discípulo dele, inclusive depois Policarpo foi contemporâneo de Irineu. E Irineu afirma que o apóstolo João foi o escritor de Apocalipse, porque o autor de Apocalipse apenas se apresenta como João. Mas aí Irineu nos deixa claro, não, esse João foi o apóstolo João, porque ele conviveu com Policarpo. Policarpo era discípulo do apóstolo João e foi bispo aí na igreja de Esmirna. E olha só o que ele diz. Isso aqui é muito interessante para a gente entender o que estava acontecendo nessa igreja. Ameaça-me com fogo, que pode durar por 1 hora, então se extingue. Mas você ignora o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Então por que estás demorando? Faça logo a sua vontade. Aqui ele está falando o seguinte: ele tinha sido perseguido por conta do evangelho, perseguido por Roma, por César. E ele está dizendo o seguinte: você quer me queimar? Queima logo. O seu fogo aí vai durar o quê? 1 hora? Beleza, mas tem um fogo vindouro que dura eternamente. Vai lá e faça logo. Depois disso ele realmente foi queimado, ele foi martirizado. Isso aqui a gente tem uma ideia do que estava acontecendo com a igreja de Esmirna. A perseguição era ferrenha. E o Senhor traz o seguinte ensinamento, o Senhor traz a seguinte definição: ele chama ela de que ela era pobre, fisicamente falando. Depois nós vamos ver que ela era rica espiritualmente, mas fisicamente falando ela era pobre. Inclusive a palavra que traz é essa aí, pitocheia, que não é pobreza no sentido mais simples, mas no sentido mais profundo da palavra. É pobre no sentido seguinte: você não tem
nada. Você é miserável fisicamente falando. Aí a pergunta é, tá, mas por que eles eram tão pobres? Porque Esmirna era uma cidade muito importante para o comércio local da época, né? Cidade grande, era uma cidade próspera. Por que a igreja de Esmirna era tão pobre? Pobre no ponto de o Senhor dizer, vocês são pobres, vocês não têm nada, vocês não têm o que comer, vocês não têm nada. Fisicamente, espiritualmente eles eram extremamente ricos e nós vamos ver daqui a pouco. Pelo seguinte, olha só o que diz a palavra de Deus. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Essa pobreza aí que é a pessoa cheia que eu falei para vocês. Mas tu és rico. Você é rico. Humanamente você é pobre, mas você é rico. Nós vamos ver daqui a pouco o que o Senhor está querendo dizer com isso. E a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então nós vemos algumas coisinhas importantes aqui. Eles estão passando por tribulação. A gente viu até que Policarpo foi queimado vivo. Pobreza e blasfêmia. Blasfêmia por quem? Por parte de judeus, que se declaram, mas não são. Antes são sinagogas de Satanás. Olha que expressão pesada que o Senhor usa. Vamos entender. A pobreza deles era resultado desse combo aí, de Roma mais os judeus. Por quê? César, da época, o imperador da época, Domiciano, ele estava exigindo culto a ele mesmo. E Esmirna era um dos grandes locais onde o culto ao imperador era realizado. E eles tinham que dizer o seguinte: César vive, o imperador vive, o imperador reina, o imperador vive. O que eles diziam? O Senhor vive, o Senhor Jesus reina. O discurso deles era muito anti ao imperador, e isso causou extrema perseguição, além de trazer para eles também uma ruptura social. Ou seja, eles eram deixados de lado de todas as negociações, de tudo que estava acontecendo na cidade na época, porque eles não seguiam os preceitos do imperador. E além disso, nós vemos no texto, ele vem falando, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus não são, mas são sinagoga de Satanás. Os judeus não convertidos, aqueles que não aceitavam Jesus, blasfemavam contra eles. E mais do que isso, levavam eles a tribunais, eram testemunha contra os cristãos nos tribunais, ajudando ainda mais eles não terem nada fisicamente falando. E o Senhor usa uma expressão pesada, diz, olha, esses judeus que não me aceitam, eles acham que são os judeus, eles acham que são sinagogas de Deus, mas eles são sinagogas de Satanás. Por que isso? Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 2,28. Porém, judeu é aquele que é interiormente. É circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ou seja, é judeu aquele que aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Esses que não aceitam o Senhor, que blasfemam contra os salvos, eles são sinagogas de Satanás. Olha a expressão pesada. Mas o Senhor diz que eles são ricos, apesar de eles não terem nada, apesar de eles serem perseguidos, apesar de eles serem deixados de fora de tudo quanto é negociação, de tudo que está acontecendo, eles são ricos. Como assim? Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Não tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios 6,10. Esse texto é fundamental para os nossos dias de hoje. E o ensinamento da igreja de Esmirna é fundamental para os nossos dias de hoje. O nosso Senhor, Ele tem prosperidade para a gente. Claro, o Senhor pode nos abençoar, o Senhor pode abrir as janelas dos céus. Mas a grande promessa que o Senhor tem para a gente não está aqui, está na glória. E isso nós vamos ver na promessa que Ele traz para a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, fisicamente falando, ela era pobre, ela não tinha nada, mas ela era enriquecendo a muitos. Ela nada tinha, mas ela possuía tudo. A gente tem que ter muito cuidado com esse evangelho da prosperidade que tem crescido absurdamente nos dias de hoje. Absurdamente. As pessoas precisam voltar os olhos para o texto bíblico. As pessoas precisam ler a carta para a igreja de Esmirna. As pessoas precisam ler 2 Coríntios 6, em que as pessoas, onde o Senhor diz, vocês podem até ser pobres fisicamente, mas vocês têm tudo, vocês têm a mim. E essa igreja de Esmirna tinha ao Senhor, a tal ponto que o Senhor não traz nenhuma crítica a ela. As outras, das 7 igrejas, o Senhor critica 5 igrejas. Esmirna e Filadélfia não recebem críticas. E era uma igreja pobre, miserável fisicamente, mas uma igreja que possuía tudo.
Aí o Senhor traz uma admoestação à igreja de Esmirna. Que admoestação foi essa? Está lá no versículo 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. A gente tem algumas coisinhas fundamentais aqui. A igreja era fiel. A igreja era rica, espiritualmente falando. Eles não tinham nada, eles estavam sofrendo grande perseguição. E o que o Senhor fala? Eu vou aliviar, vai ficar tudo bem daqui para frente? Não, não é isso que o Senhor fala. O Senhor fala o seguinte: vai vir mais perseguição, vocês vão ser lançados na prisão, vão ser postos à prova, mas sejam fiéis. Porque essa tribulação tem uma duração de 10 dias. O que o Senhor quis dizer com 10 dias? O que o Senhor quis dizer? 10 dias, eles podem representar esse período de 10 anos ali, que foi de 303 a 303, onde houve uma perseguição ferrenha naquela região. Eles foram muito perseguidos, mas também nos traz uma ideia de pouco tempo. Gênesis 24, 55, essa mesma expressão aparece. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ou seja, trazendo a ideia de pouco tempo, pelo menos 10. E o que o Senhor está dizendo para a igreja de Esmirna? Óbvio, vocês vão ter tribulação de 10 dias, mas isso é pouco tempo. Se são 10 anos, de 303 a 313, isso é pouco tempo, porque seja fiel até a morte, porque eu tenho para vocês a coroa da vida. A coroa da vida. E aqui o Senhor está fazendo uma relação com aquilo que ele já tinha dito através de Tiago, Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, não é depois de ter sido enriquecido, não, de ser aprovado, de ter resistido à provação, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A grande promessa que o Senhor tinha para Esmirna não era de riqueza física. O Senhor está dizendo: vocês nem precisam disso, vocês são pobres, mas vocês têm tudo. A promessa que eu tenho para vocês é o seguinte: está vendo esses 10 anos de perseguição, o que quer que seja, 10 dias, tudo isso é pouco tempo comparado com aquilo que eu tenho para vocês, porque eu tenho uma coroa da vida para vocês, eu tenho uma vida de glória comigo. E aí o Senhor diz o seguinte: a outra promessa que o Senhor traz para eles é o seguinte: além de dar a coroa, vocês não vão sofrer o dano da segunda morte. E o que é isso que o Senhor está falando? Que segunda morte é essa que o Senhor está falando? O Senhor está falando da segunda morte, é aquela que vai recair sobre os injustos. Lá no verso 8 do capítulo 21 de Apocalipse, olha o que diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, todos aqueles que não são do Senhor, todos aqueles que são diferentes da igreja de Esmirna, que é da igreja fiel ao Senhor, vai recair o dano da segunda morte. Mas qual é a promessa? Vocês estão sendo atribulados, mas eu vou trazer uma coroa para vocês. E o dano da segunda morte, aquela que realmente importa, não vai recair sobre vocês. Vocês podem até morrer fisicamente, mas o dano da segunda morte não vai recair sobre vocês. E é interessante que eu deixei para o final a maneira como o Senhor se apresenta. O Senhor começa se apresentando assim no primeiro verso de cada carta à igreja. Olha como o Senhor se apresenta à igreja de Esmirna e olha como isso faz todo o sentido com o que estava acontecendo com essa igreja. Apocalipse 2,8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. O Senhor está falando o seguinte: eu padeci, eu sofri, mas eu ressuscitei. E porque eu estou ressurreto, porque eu vivo, vocês têm vida. Por mais que vocês sejam lançados no fogo, assim como Policarpo foi, por mais que vocês sejam muito perseguidos de 303 a 313 depois de Cristo, por mais que vocês sejam pobres, porque os romanos e os judeus têm perseguido vocês, têm deixado vocês de fora de todas as negociações, de todo o comércio da cidade, isso não importa, porque eu estive morto, mas eu revivi. E porque eu sofri e eu venci, vocês têm a vitória, vocês têm a coroa da vida, que é a que importa para vocês. Essa mensagem para a igreja de Esmirna é fundamental para os nossos dias de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Curta, compartilhe e até a próxima, pessoal!